Boa tarde, Pedro. Nós vamos para mais uma aula de história. É a professora Jane. A aula passada nós vimos que Dom Pedro I, ele teve que deixar o Brasil, abdicou e ficou em seu lugar o filho dele, Dom Pedro II, que está aqui na imagem, que foi a última imagem que nós terminamos a aula passada. Só que ele tinha 5 anos de idade e se tornou, então, o imperador do Brasil. Nós vamos ver um período agora que se chama período regencial. E você já vai entender por que regencial. E esse período ele foi de 1831 até 1840. Então duraram 9 anos, entre 8 e 9 anos, esse período do período regencial, tá? Esse período regencial aconteceu entre 1831 e 1840 no Brasil. Ele estendeu, então, nesse mesmo momento que a professora está repetindo aqui, de 1831 a 1840, e foi iniciado após o imperador Dom Pedro I ter abdicado do trono em favor do filho dele no ano de 1831. Lembrando, Dom Pedro I, após a morte do pai dele, Dom João VI, retornou a Portugal e ele abdicou. A nossa Constituição, elaborada em 1824, falávamos que nós éramos uma monarquia hereditária. Se ele saísse do Brasil, então ficaria um filho dele como imperador do Brasil. E ele fez isso, deixou então uma criança com apenas 5 anos de idade tomando conta do Brasil em 1831. Ele era o imperador do Brasil. Por que isso? Para ele não perder o poder sobre o Brasil também e garantir que o Brasil também não se tornasse mais uma colônia. Como Dom Pedro II, que era o Pedro de Alcântara, ainda tinha 5 anos, era uma criança, ele não conseguiria então comandar e não obedecia também às determinações da nossa Constituição, que ele deveria ser então de maioridade, ou seja, deveria ser maior de idade para poder comandar o país. Como ele não conseguiria comandar, o nosso país passa por uma regência. Ele não vai comandar, mas ele está no Brasil garantindo o poder da família Bragança, garantindo que ele é imperador, e o Brasil passa então por uma regência. Mas o que é uma regência, afinal? A regência é um governo instituído em um país durante o impedimento do chefe do Estado, especialmente de um monarca. Por que então regência? Ele era o governo do país. Qual era o impedimento dele? Ele tinha apenas 5 anos, ele não tinha idade suficiente, discernimento, ele não conseguiria mandar então um país, não conseguiria comandar, tomar as decisões certas. Você imaginou uma criancinha de 5 anos? Quais são as decisões? Geralmente uma criancinha de 5 anos está brincando, está fazendo as suas atividades com relação à idade dela. Então, a regência seria o quê? Seriam pessoas que iriam comandar até ele poder assumir então o Brasil, até ele ter a maioridade. O período regencial, ele foi dividido em 2 partes, que foi a regência trina, ou seja, 3 regentes comandando o país, que ela foi de 1831 a 1834. Esses 3 regentes, eles comandavam o Brasil, era eles que estavam no comando, enquanto Dom Pedro II não tinha idade. Depois da regência trina, teve outra parte, que foi regência una, ou seja, somente um regente comandando o país, que foi de 1834 a 1840. Então, 2 partes bem definidas. Regência trina, que eram 3 pessoas comandando o país, e a regência una, que era somente um comandando o país. Nessa época, então, eles criaram o quê? A Guarda Nacional, em 1831. Em 1833, após eles criarem essa Guarda Nacional, teve várias situações de descontentamento com os regentes. A Guarda Nacional seria o quê?
como se fosse o exército, aonde eles iriam então cuidar, fazer com que as pessoas cumprissem ou obedecessem e também na defesa de nosso país em caso de guerra. Essa seria a Guarda Nacional, para defender então dos conflitos. Como a professora falou, em 1833 começou a ter várias questões de descontentamento, ninguém estava feliz com regentes no poder. Continuavam os impostos altos, continuavam as pessoas não tendo benefícios, a população de diversos locais não conseguiam mais então pagar esses impostos. A insatisfação cresce cada vez mais, as pessoas ficam tristes. E devido a isso, então, vai estourando, eclodindo, estourando, surgindo no país todo, no Brasil, várias revoltas. Que tipo de revoltas? Devido à insatisfação. Lá no Pará, que foi uma das primeiras revoltas que nós tivemos no período regencial, foi chamado de cabanagem. Era onde os cabanos entraram, então, em conflito. Eles estavam descontentes. Lembrando sempre, gente, eles não tinham um bom nível de vida, eles tinham que pagar altos impostos e isso gera descontentamento. Descontentamento também com os regentes no poder. Depois vem a Guerra dos Farrapos, que é aqui no Rio Grande do Sul. Essa Guerra dos Farrapos, eles vão justamente entrar em conflito porque eles vendiam muito charque e o charque do Brasil tinha um imposto alto e eles não conseguiam concorrer então com outros países do momento. Outra revolta, a Sabinada e a revolta dos Malês, que foi na Bahia, e a Balaiada no Maranhão. Todas essas revoltas, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, Sabinada, Revolta dos Malês e Balaiada, todas elas têm. Algumas querem separar. Não, nesse momento nós queremos separar, que é o caso da Guerra dos Farrapos. O Rio Grande, nesse momento, quis separar, não queria mais pertencer ao Brasil, queria fazer um país separado e que tivesse, então, os próprios comandantes, os próprios regentes deles. E as outras eram por insatisfações e descontentamento devido à cobrança dos altos impostos. Pagavam muitos impostos e a vida dessa população estava muito ruim, não estava nada bem. Em 12 de agosto de 1834, que foi determinado então o ato adicional, eles conquistaram o quê? Eles mudaram, não foi mais regência trina, eles mudaram. Como a população estava descontente, vamos mudar então. Fizeram ato adicional e mudaram para a regência una. Foi somente uma pessoa que passa a comandar para ver se eles conseguiam conter toda essa parte dessas revoltas que a professora citou para vocês. Eram muitas pessoas descontentes. Mudando para a regência una, talvez as pessoas ficariam mais satisfeitas. Como eles não conseguiam mais conter todas essas revoltas, Dom Pedro já estava um pouco maior. Para acabar com toda essa situação de descontentamento, eles fazem o chamado golpe da maioridade. O que é esse golpe da maioridade? Eles declararam que Dom Pedro II fosse maior de idade aos 14 anos. Com 14 anos, todos eles, com esse golpe, juntamente o Partido Liberal, com o pai dele, Dom Pedro I, eles declaram que ele é maior de idade. Ele já é, então, independente, ele vai ter que comandar um país a partir desse momento e ele não se tornaria mais, então, menor de idade. Isso é chamado golpe da maioridade. Ele se tornou independente aos 14 anos, mas ainda esperou um ano. Somente aos 15 anos ele começou, então, a governar o Brasil. Com 15 anos de idade, ele teve que, então, tomar as rédeas. E acabou, então, o período regencial. E nós temos o início, então, ao segundo reinado. Então, relembrando, quando Dom Pedro I abdicou em favor do filho dele, o filho dele, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos.
Como ele era uma criança e não teria responsabilidade, não saberia tomar algumas decisões, foram os regentes, ou seja, foram pessoas que foram escolhidas primeiramente pelo Dom Pedro I e depois entre o Congresso do Brasil. Eles fizeram o quê? Os parlamentares do Brasil. Eles fazem o que? Escolhem os regente que foi único. Então, nós tivemos regência trina, que foram 3, e depois regência una, que foi somente um, que foram escolhidos pelos parlamentares. Como havia muita insatisfação, muitas revoltas, muito imposto alto, e eles estavam vendo que estavam perdendo o controle sobre o Brasil, eles resolvem então fazer esse golpe da maioridade. Declararam Dom Pedro II independente ou maior de idade aos 14 anos. Mas eles esperaram ainda mais um ano para ele então governar o país. Nesse um ano ele foi tomando ciência, o regente foram ensinando ele como que ele poderia governar o país. Com 15 anos de idade, ele assume então o poder do Brasil. Com apenas 15 anos, ele se torna o imperador do Brasil e tem início ao segundo reinado.